221B Baker Street, em Londres. Você conhece esse endereço? Bom, talvez se eu mostrar aqui o livro, você refresque a memória. Sim, esse é o endereço do Sherlock Holmes. É um personagem fictício, num endereço real, criado ali pelo Arthur Conan Doyle, né? E hoje a gente vai falar sobre a primeira obra que apresenta para todo mundo o Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho. Quer saber mais sobre a obra? Fique ligado e roda a vinheta. Olá, melhores leitores, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa, criador do blog osmelhoreslivros.com.br e do canal Os Melhores Livros. Antes da gente entrar na resenha do livro, Um Estudo em Vermelho, né? Eu queria pedir para você que compartilhe esse vídeo, se você estiver gostando, com amigos que se interessam por literatura. Curta, comente, né, o que você achou da obra Um Estudo em Vermelho. Toda a interação que você fizer com esse vídeo ajuda a gente muito, né, a estar sempre aí se dedicando mais e publicando mais conteúdos para vocês. Então, entrando especificamente na obra, esse é o livro, edição da editora Príncipes, o primeiro livro de Sherlock Holmes, que é chamado Um Estudo em Vermelho, criado pelo Arthur Conan Doyle lá em 1887. O primeiro livro aí que a gente vai conhecer o Sherlock Holmes. Ele é um livro muito fácil, muito rápido de ler, possui apenas 173 páginas, e nesse livro a gente é apresentado ao Sherlock Holmes pela visão do Dr. Watson. Ele é dividido em duas partes, vou começar explicando um pouco da primeira, depois a segunda a gente entra mais tarde. Então a primeira parte do livro, ela é narrada pelo Dr. Watson. Ele acaba de voltar da guerra do Afeganistão, o que é muito curioso de ver que já naquela época já tinha uma guerra numa região que até hoje ali não é extremamente pacificada, né? Um pouco triste, na verdade, mas ele estava lá representando o Império Britânico. Ele é ferido, tem uma doença e é obrigado a voltar para Londres e ganha uma pensão do governo britânico para estar em Londres, mas essa pensão não é o suficiente para ele se manter. Então ele vai até um amigo, esse amigo o apresenta ao Sherlock Holmes e eles vão lá visitar o 221B Baker Street. O preço é razoável e eles decidem lá ir morar juntos. Aos poucos, né, o Watson vai conhecendo o Sherlock e vai entendendo as habilidades de dedução que ele tem. Já no começo ele está fazendo uma experiência com o sangue, descobre um composto químico que consegue revelar o sangue após muitas horas, o que não existia na época. Então ele encara como a maior descoberta da história. O Watson acha interessante, mas não consegue ver a princípio tanta utilidade quanto o Sherlock. E isso aí para mim já estava indicando que esse nome, O Estudo em Vermelho, teria a ver com sangue, mas não tem não. Depois eu vou entrar na passagem do livro que ele explica o porquê do nome, né? Mas não tem relação a esse sangue que eu achava no começo que teria. Bom, então eles estão ali vivendo juntos, né? O Sherlock Holmes é um cara meio esquisito, e aqui vale um alerta, né? Se você conheceu o Sherlock Holmes pelos filmes em que o Robert Downey Jr. É o Sherlock e tá lá dando porrada em todo mundo, muita ação, aquela coisa toda, não tem nada a ver. Aqui é outra coisa, é uma adaptação que foge muito desse padrão de livro aqui que a gente vai ter. Então o Sherlock é um cara meio esquisito, ele tem muitos conhecimentos em algumas áreas, em outras ele não tem tanto, né? Uma hora o Watson quer contar uma curiosidade para ele, e ele fala, isso aí não me interessa, se eu gravar isso aí na minha mente, depois eu vou esquecer algo importante, então eu não quero saber. Então o Watson faz uma listinha lá do que interessa ao Sherlock, os assuntos que ele é muito bom, outros que ele é uma negação. Isso tem no livro, é bem interessante a maneira como que o Watson vai anotando isso e tudo mais. E aí ele vai entendendo essa rotina do Sherlock, que é ser um detetive consultor. Então algumas pessoas vão lá, pedem para ele identificar coisas como de interesse particular, né? Ele é um detetive particular, mas ele também é um consultor da Scotland Yard, então a polícia britânica. Em determinado momento acontece um crime, as condições desse crime são muito difíceis de entender, porque há um morto ali e há muito sangue espalhado pelo chão, mas o morto não apresenta nenhum ferimento. E existe na parede do local em que está o crime, está escrito Rache, R-A-C-H-E. Então, ele a princípio ele não quer pegar esse caso, ele acha que não é muito interessante, mas o Watson o convence que seria um caso muito interessante de investigar,
E é aqui que a gente vai entrar no porquê do nome do livro, né, que eu vou até ler o trecho agora. Quando eles estão, então, já investigando já esse crime, ele fala a seguinte frase para o Watson. Vou pegar esse homem, doutor. Aposto de 2-1 que vou pegar. Devo lhe agradecer por tudo. Pode ser que eu não tivesse ido se não fosse por você. E assim, teria perdido o melhor estudo com o qual me deparei. Um estudo em vermelho, hein? Por que não usamos um pouco do jargão artístico? O fio vermelho do assassino correndo pela meada descolorida da vida, e nosso dever é desemaranhá-lo, isolá-lo e expor cada centímetro dele. Então, essa é a lógica então, de porquê do nome, né? O estudo vermelho retirado dessa passagem do livro. Os detetives que estão tentando desvendar esse caso são o Gregston e o Lestrade. É meio curioso, assim, porque eles chegam lá na cena, tá lá o morto, né? Aí o Sherlock Holmes ele já começa a reparar desde a entrada, marcas de pés entrando no estabelecimento, depois ele repara no sangue, repara na palavra escrita, deduz que seria uma pessoa alta, porque ela tá uma altura alta do chão, e ele fala que geralmente as pessoas tendem a escrever na altura dos olhos, então ele já consegue determinar a altura. E aí, né, essa parte dele deduzindo as coisas e mostrando para os outros dois é muito interessante. A parte dos dois detetives em si, o Gregson e o Lestrade, é um pouco caricato demais para o meu gosto. Assim. Eles ficam tentando deduzir coisas que não fazem o menor sentido. Então isso eu acho um pouco ruim, né? Eles são, claro, colocados ali justamente para contrapor o Sherlock, mas acho que nessa parte é um pouco forçando a barra, assim, uma coisa que eu não gostei muito do livro. E a presença do Watson, ela é muito interessante, porque como o Sherlock vai deduzindo, né? A gente como leitor precisa ter alguém para quem ele vá explicar as coisas, senão a gente não saberia, porque está apenas na cabeça do Sherlock. Então ele vai explicando as deduções dele para o Watson, e assim ele vai entendendo melhor o caso. E aí então tá lá a pessoa morta, né? E aí eles acham um anel feminino, e tá lá aquela palavra escrita rache em sangue na parede. E aí os dois detetives caricatos já presumem que seria uma mulher a assassina, e que o nome dela seria Raquel, mas ela esqueceu de escrever o L. Ou seja, um negócio que não cola, né? Aí o Sherlock já imediatamente explica para eles que não, que rache em alemão significa vingança e que o anel estava ali porque seria um crime passional. Bom, aí quando a gente está começando a pegar o gosto pela história, o Sherlock abruptamente descobre e prende o assassino de uma hora para outra, e acaba a primeira parte do livro e você fica assim, ué, o que aconteceu? Por que foi assim abrupto? Por que o escritor não me deixou eu também participar da história e tentar descobrir quem que era o assassino? A segunda parte do livro já é uma história nada a ver com o crime. Você é transportado para os Estados Unidos, numa região dominada pelos Mormons, que salvam um pai e uma filha adotiva da fome ali, e eles crescem naquela comunidade, e a gente vai entender toda aquela relação deles com a comunidade, e aquela história vai indo e vai se enrolando por várias páginas, e a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, o que quebrou assim no meio essa história. Depois, com o avançar da obra, e eu não posso entrar em muitos detalhes aqui sobre o que acontece nessa região Mormon, porque senão eu já estaria entregando toda a conclusão do assassinato, né, isso para um livro de mistério não seria muito interessante numa resenha. Mas aos poucos a gente vai entendendo o que está acontecendo naquela região Mormon, e a gente entende, sim, começa já a perceber quem que é o assassino dos dois e entender as motivações dele, da vingança que ele queria ter contra aquela pessoa que foi assassinada. Por fim, né, a gente volta então para o olhar do Watson nos dois últimos capítulos do livro, na qual ele explica de novo as deduções do Sherlock e aí o processo, né, civil que vai ter contra o assassino e, de fato, a conclusão da obra. O que eu achei para um livro de mistério, acho que as conclusões chegam muito abruptamente. O leitor não participa dessa construção, como a gente participa, por exemplo, nos livros do Charles Donnelly, nos livros do Poirot, né, do Harry Hole, o Boneco de Neve,
próprios livros do Dan Brown, né, que a gente vai entendendo aos poucos o crime, o que está acontecendo e fazendo as nossas próprias deduções de quem seria o assassino. Aqui no Sherlock, não. O livro é sobre o Sherlock, não é tanto sobre o assassinato e sobre a mente brilhante dele. Então, você como leitor não participa tanto da descoberta do assassinato ali, né? Outra coisa que me incomoda um pouco é os detetives policiais ali serem muito caricatos, fazerem umas deduções que não fazem o menor sentido e aí empurrar isso pro leitor goela abaixo, como se o leitor não, né, fosse obrigado a aceitar aquilo como alguém tentando fazer uma dedução. Essa da mulher chamada Raquel, que ela esqueceu de botar o L, não fazia o menor sentido para mim, né? Então ali tu já começa a ter um pé atrás com essa história. Então eu acho que por ser um primeiro livro de um clássico, né, a gente já falou aqui que é um personagem histórico, é o personagem que mais rendeu adaptações para o cinema. Estou curioso para ler os outros livros, né? Até estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link com a ordem de todos os livros que foram publicados das histórias do Sherlock. Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais. Hoje eu estou dando uma nota 6 de 10. Acho que é interessante para conhecer o personagem. A ambientação da primeira parte da história é muito interessante, até o momento que ele descobre abruptamente o criminoso, e aí depois a gente vai para aquela história do passado, que aí não me pegou tanto, me perdeu. Confesso que dali para frente eu li mais com o objetivo de terminar o livro do que de uma maneira prazerosa, assim. Sei que é complicado emitir uma opinião assim não tão favorável a um livro tão clássico. Também tem a questão de ter sido publicado há mais de 100 anos que conta, mas acho que é um livro que não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ler e vai se interessar tanto por esse estilo de narrativa. Espero que o segundo seja mais atraente nessa questão, que a gente possa participar mais do mistério. E se você gostou da nossa resenha, curta, compartilhe, mande esse vídeo para aquele seu amigo que é fã do Sherlock Holmes, ou que não conhece, mas tem interesse em ler os livros. Qualquer interação que você faz aqui com o nosso canal ajuda a gente muito a estar sempre criando novos conteúdos e publicando nossos vídeos. Obrigado e até a próxima.